Então você tem uma entrevista de emprego. Antes de mais nada, parabéns. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a conquistar essa oportunidade. E a primeira coisa que você precisa ter em mente antes dessa entrevista acontecer é por que a empresa está te contratando. Já parou para pensar que um processo seletivo é um processo lento, demorado, que dá um baita trabalho, custa dinheiro trazer você para dentro? Então por que a empresa vai se dar o trabalho de fazer tudo isso? Certamente não é porque ela não tem o que fazer ou porque ela é boazinha. A empresa está te contratando porque ela tem um problema que precisa ser resolvido. E você compreender isso é fundamental, porque todo processo seletivo ele tem um objetivo: identificar o candidato que melhor consegue resolver o problema que eu tenho. E é por isso que nem sempre tudo que a vaga exige é o que vai representar o candidato que vai ser aprovado. A vaga, o descritivo da vaga é uma espécie de uma tentativa, o que a empresa inicialmente considera a melhor forma de resolver aquele troço. Não é porque você não tem todos os requisitos que você não é a pessoa certa para resolver esse problema. Então não é incomum ocorrer uma flexibilização ali no processo. Por mais que você não tenha todas as qualificações, a vaga super pode ser sua, contanto que você seja capaz de fazer isso. O que me leva ao primeiro ponto, que é, você precisa olhar o descritivo da vaga. O descritivo da vaga, ele vai te dar uma série de indícios sobre o que problema é esse. Todas as características, competências, formação, tudo isso são os elementos que, em tese, solucionam esse problema. Às vezes o problema vai estar explícito na vaga, às vezes não, vai depender um pouco, nada te impede de perguntar na entrevista. Mas fato é, você consegue extrair um monte de informação importante ali neste momento. E junto com isso, claro, você precisa pesquisar sobre a empresa. A empresa passou por alguma mudança recente, de repente você está prestando processo seletivo para uma startup que acabou de levantar uma rodada de investimento gigante, então você já consegue extrair que esses caras estão querendo crescer, você consegue extrair que eles provavelmente vão aumentar muito o número de pessoas, você consegue extrair que muitos dos processos deles vão ser reformulados, você consegue extrair que muita coisa que era de um jeito em breve vai ser diferente, então a gente vai passar por um período de transição como empresa. Olha quanta coisa rica tem aí. Todas essas coisas ajudam você a mostrar para a empresa que você entende bem a situação dela, identificar qual que é o problema que ela tem e a partir daí você trazer para o seu entrevistador todos os elementos que ele precisa para achar que você é a pessoa certa. Uma vez que você passou por essa fase, chegou a hora de você preparar o seu pitch pessoal. Eu já tenho um vídeo no canal que fala sobre como construir, vou deixar aqui para você ver. Nesse vídeo eu vou focar especificamente sobre como falar das suas experiências profissionais. Então, se você quer ver como construir o arco narrativo, dá uma olhada lá. Uma hora vai chegar aquela pergunta, pô, me fala um pouco sobre você, me conta de você. Vai ter um momento em que você provavelmente vai contar sobre a sua experiência. Você, independente do arco narrativo, você vai ter que ter esse ponto em que você vai falar sobre as suas experiências. Quando você for falar sobre a sua experiência, o que você precisa dizer? Número 1. O que me contrataram para fazer? Qual que é a missão que eu tinha dentro daquela vaga? Então me contrataram porque eu tinha uma grande missão de fazer tal coisa. Beleza. Número 2. Qual era o desafio que você tinha diante daquilo? Então, dentro dessa missão de crescer ou fazer seja lá o que fosse, qual que é o desafio? Você precisa contextualizar isso. Não necessariamente a pessoa que está do outro lado da mesa conhece o mercado da empresa onde você estava, conhece daquele segmento ou de alguma particularidade que tinha. Então é importante você contextualizar isso. Coisas que são super óbvias para você podem não ser super óbvias para essa pessoa. Número 3. Quais são algumas soluções inadequadas para a solução daquele problema que você não escolheu fazer? Essa é uma coisa que é um pouco contraintuitiva, mas ela é importante porque aqui vai mostrar um pouco do seu processo de pensamento crítico. Então, pô, a gente tinha que crescer, sei lá, tinha que aumentar nossas vendas em 30%. Beleza. Então, o que a gente poderia fazer em tese? A gente poderia gastar dinheiro com anúncio, mas o problema disso é que isso ia sofrer a taxa de conversão, provavelmente não ia chegar lá. A gente podia contratar uma cacetada de vendedor, só que o desafio disso é que ia aumentar muito o overhead e com isso a nossa margem ia cair junto com isso. O objetivo não era esse. Então, diante de tudo isso, eu resolvi fazer tal coisa. Aí é o momento em que você vai trazer o que você escolheu fazer e aí vai ficar muito mais natural você explicar o porquê daquilo. Quando você trouxer as qualidades, as características e as vantagens de você escolher esse caminho, quando você contextualiza com as soluções inadequadas, faz muito mais sentido, muito mais intuitivo para quem está ouvindo. E aí, obviamente, você finaliza com o resultado que você obteve. Se você tem números, tanto melhor. Se você tiver algo bem quantitativo, quanto que a gente pensou de meta, tal, isso ajuda a mostrar para o seu entrevistador que você não só
é bom em construir, em executar, mas você também se preocupa com estratégia, mensuração, resultados, tudo isso é excelente para você. Uma pergunta muito comum que tem em entrevistas por aí, ainda que não seja de maneira tão direta, é quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Pode vir de uma forma direta, pode vir de uma forma indireta, enfim, você precisa ser capaz de identificar o que você é bom fazendo, o que você não é bom fazendo. Então, vamos começar pelos pontos fortes. Se você não tem ideia de quais são os seus pontos fortes, você pode, sei lá, pedir feedback para as pessoas que têm ao seu redor. Pessoas que trabalham com você são super capazes de fazer isso. Inclusive, tenho uma sugestão muito interessante que eu li no Milagre da Manhã, do Hal Elrod, salvo engano, e nesse livro ele diz que ele mandou um e-mail para várias pessoas que ele conheceu ao longo da vida dele. Gente que trabalhou com ele, ex-chefes, ex-namoradas, tipo, tudo que você pode imaginar. E ele pedia nesse e-mail um feedback cândido, com foco em autodesenvolvimento sobre quais eram seus pontos fortes, quais eram seus pontos fracos. E foi muito interessante ter a perspectiva de pessoas do presente, do passado, diversos contextos, quais são os pontos fortes dessa pessoa. E eu pessoalmente já fiz isso, foi uma coisa muito interessante que me ajudou muito a ter uma nova perspectiva sobre o que eu sou bom e inclusive no que eu não sou bom. Então essa é uma coisa que eu definitivamente recomendo para você. Obviamente, os seus pontos fortes precisam estar atrelados, de novo, ao desafio da empresa, ao problema que ela quer resolver. Não adianta nada você ter uma competência que é relevante para o mundo profissional que não seja relevante para aquela vaga. Então, se você, por exemplo, você vai ser um gestor, estão te contando para uma vaga de gerente, você precisa trazer elementos que ajudem a mostrar que você é capaz de planejar, de gerir pessoas e tudo mais, tudo mais. Não tem muita utilidade você dizer que você é uma pessoa, sei lá, super perfeccionista, para usar um chavão que existe por aí. Tipo, qual a relevância de perfeccionismo como gestão? Não faz sentido. Então, use pontos fortes que tenham a ver com a demanda da vaga. E quando você for explorar os seus pontos fracos, uma excelente dica para você é foque na sombra dos seus pontos fortes. Ao invés de você ficar procurando passar um panão em cima de alguma coisa, explora o lado escuro das suas qualidades. Você é uma pessoa determinada, então você provavelmente insiste demais em certos tipos de ação. Você é uma pessoa organizada, então talvez você seja uma pessoa que não gosta de trabalhar no caos, que você precisa de um certo nível de ordem. E isso é importante porque é muito mais verossímil você falar de uma característica, né? Porque tem a ver uma coisa com a outra. Então não fica nem um negócio que não faz sentido, nem fica um negócio falso, é um negócio que é verdadeiro, apropriado e que está super dentro da expectativa do tipo de pessoa capaz para executar essa tarefa. No final da entrevista, sempre vai ter aquele momento do você tem alguma pergunta? E sim, sempre tenha perguntas. Não só isso é útil porque ajuda você a vender o seu peixe, pessoas competentes fazem boas perguntas, como também é o momento de você virar um pouco o jogo e jogar para a empresa se defender. Porque lembra que da mesma maneira que a empresa está te selecionando, você também está selecionando a empresa. Você não tem obrigação nenhuma de trabalhar aí se você não quiser. Então, da mesma forma que existe valor para você de receber um bom salário e trabalhar naquele lugar, também existe um valor para aquela empresa de contratar o seu trabalho. Aliás, se você parar para pensar, ela não te contrataria se ela achasse que o dinheiro que ela te paga vale mais do que o trabalho que você tem a oferecer. Então, da perspectiva da empresa, necessariamente o seu trabalho é mais valioso do que o dinheiro que ela te paga. Então, você também tem que selecionar a empresa. Se você se portar desse jeito, você consegue trazer muito mais poder para você durante a entrevista. Então, o que são algumas perguntas que são interessantes de você fazer? Uma das perguntas é bem na linha de investigar o desafio da empresa. Qual é a missão desta vaga e como o sucesso será medido? Isso é super importante porque você vai conseguir mostrar que você é orientado ao resultado, vai te ajudar a ter clareza sobre o que exatamente esperam de você e como vão mensurar esse troço. É possível que a pessoa não tenha uma resposta tão boa para te dar, talvez eles não tenham essas métricas bem definidas, mas ainda assim vai soar muito bem para quem está ouvindo esse tipo de pergunta. Pergunta número 2 que você pode fazer é uma pergunta um pouco mais para você identificar problemas que ficaram no meio do caminho ali durante a sua entrevista, que é o que faltou para o seu candidato ideal para essa vaga. E por que eu gosto dessa pergunta? Primeiro, porque esta pergunta já presume que você não é o candidato ideal para a vaga. O que faltou? Tem alguma coisa faltando, eu sei que eu não sou o candidato ideal, o que faltou?
aí você vai conseguir provavelmente uma de duas coisas. Número 1, se existe um problema, o entrevistador vai te dizer e você vai ter a chance de endereçar e potencialmente resolver esse problema. A outra coisa que pode acontecer, o entrevistador vai te falar, olha, eu não consigo pensar em nada, acho que você realmente parece ser o candidato ideal para a vaga. E isso já vai ficar na cabeça do entrevistador. É muito poderoso sair da boca dele, porque se sair da boca dele, é muito mais crível para ele próprio que você realmente é a pessoa certa. Então isso também aumenta as suas chances. Terceira coisa que eu gosto de perguntar é, que tipo de pessoa costuma ter sucesso nessa empresa? E essa pergunta é importante porque ela vai te ajudar a entender onde estão os problemas. Ninguém vai virar para você e falar assim, aqui a cultura é um lixo, aqui um puxa-tapete do outro, ninguém é amigo de ninguém, tá pra... Ninguém vai te falar isso. Vão te falar outras coisas. Vão te falar que aqui consegue se superar quem trabalha muito, pessoas muito dedicadas. Leia-se, se prepara para trabalhar pra caramba. 2, pessoas que têm muita resiliência, então, tipo, segura que você vai levar porrada, segura que aqui, entendeu? Então, vão vir coisas desse tipo. Aí você vai conseguir identificar onde estão as disfunções culturais dessa empresa. Se você puder explorar especificidades, tanto melhor. É mesmo? E como exatamente? Como é que foi que isso aconteceu? Como é que tal pessoa? Procura especificidade no que já aconteceu, não no que vai acontecer. Tudo isso vai te ajudar. Então, essas são algumas perguntas que podem te ajudar a conseguir não só explorar as questões importantes, mas também deixar uma marca no seu entrevistador. E, finalmente, lembre-se que você tem muito poder durante uma entrevista. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de se impor, têm medo de se colocar. E deixa eu tirar isso da frente de uma vez. Se você não mostra que você é firme, se você não mostra que você tem poder e a capacidade de escolher ficar com esse trabalho ou não, se você não tiver afim, a chance de você conseguir dominar a interação e se mostrar a pessoa certa para a vaga é muito baixa. Não significa ser arrogante, não significa ser agressivo, mas é importante você ser firme. É importante na hora que você fazer perguntas para o seu entrevistador, ele ter uma resposta torta do tipo que eu sou o entrevistador, quem faz as perguntas sou eu, você fala, negativo, eu também estou selecionando vocês. Eu também quero saber se eu não decidi se essa é a empresa que eu quero trabalhar. Você ser firme na hora de dizer essas coisas é o que vão fazer a diferença na hora da sua entrevista. Então, não tenha medo de se colocar. Isso é fundamental. Vou deixar mais outros 2 vídeos aqui que podem te ajudar na sua entrevista também. Porque, afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.